Deus se encontra no livro de João, capítulo 14, verso 5. Eu vou ler do 5 para que os irmãos possam entender o que a palavra nos diz. Não vale eu ressaltar que eu já leio diretamente do versículo expressado e estudado, porque vai ficar um pouco sem entender para quem não conhece essa mensagem. A palavra de Deus se encontra no livro de João, capítulo 14, verso 5, que diz da seguinte forma: disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde nós vais, e como podemos saber o caminho? 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesse a mim, também conhecerei o meu Pai. E já desde agora conhece e tende o visto. A palavra de Deus nos traz essa forte mensagem dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Traz 3 tópicos que nós podemos identificar como um questionamento, talvez não entendido e não explicado de forma. Os irmãos podem se assentar. Mas, trazendo esse contexto bíblico da palavra de Deus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui claramente Jesus Cristo está nos alertando que Ele é o caminho. O que nós podemos entender com a palavra caminho? Jesus afirma, pelo qual nosso entendimento, que Ele também, além de ser o próprio Salvador, Ele é o caminho. Porque se você for chegar a Deus, você tem que conhecer Jesus. E se você conhece Jesus, automaticamente vai conhecer o próprio Deus. A Bíblia nos deixa bem claro com esses 3 tópicos abertos. Ele estava se explicando para Tomé. Tomé relata: Senhor, nós não sabemos nem de onde nós vai. Como nós podemos saber qual é o caminho? Jesus abre a certa expressão dizendo: eu sou o caminho. Ele faltou dizer para Tomé, pastor: Tomé, eu sou o próprio caminho que vai te levar à salvação. Tomé, por inocente, creio eu, muito atento, estava perante o seu Salvador, sem saber que ele era realmente o próprio Cristo, o próprio Deus. Naquele momento, Jesus Cristo estava cumprindo com a sua passagem aqui na terra, e Tomé deu a expressão para ele. Como que nós não sabemos para onde nós vamos? E como que nós saberemos? Como nós podemos saber qual é o caminho? E Jesus explica para ele. Jesus afirma também que Ele é o único meio qual as pessoas podem se aproximar mais de Deus. A única salvação. Esse versículo não se trata que nós devemos seguir só apenas os ensinamentos, mas também seguir o próprio Jesus. Porque com Ele nós faz nos reconciliar com o ser humano e também nos reconciliar com Deus. Na expressão que Ele fala: eu sou a verdade, Jesus Cristo fala que Ele, além de ser o caminho, Ele é a verdade. Na hora que Jesus Cristo se expressou para Tomé, que ele dizendo que Ele é a verdade, Jesus se expressa como uma revelação perfeita vindo diretamente de Deus, mostrando que Ele é o propósito da vida, Ele é a verdade que liberta, tirando as dúvidas que havia entre Tomé, aqueles povos, que Ele mesmo era o verdadeiro, Ele mesmo
significava a existência em Jesus. Ele também nos mostra e mostrou que a verdade não muda e nem engana ninguém. Diante dos olhos de Tomé, teria alguém tão poderoso quanto o próprio Criador. Na hora que ele se expressou para Tomé que ele era o caminho, a verdade e a vida, ele simplificou que ele era a única salvação diante do povo, que Deus tinha enviado como o próprio, para vir reencarnado na terra para cumprir a sua missão. O outro tópico que Jesus se refere que ele é a vida, Jesus declara que ele é uma fonte de vida. Além de ele ser espiritual, ele é uma fonte eterna, oferecendo uma vida plena a todos. Ele falou claramente que ele era o caminho, a verdade e a própria vida. Ele falou para Tomé, referindo a curiosidade grande dele, que naquele momento Tomé foi o único que perguntou e expressou essa mensagem. Ele falou: além de eu ser o caminho, além de eu ser o caminho e de ser a própria verdade, eu também sou a vida. Porque eu ofereço a vida a todos que nele creem. Ele venceu a própria morte e ofereceu uma possibilidade eterna, sendo a própria fonte de vida para aqueles que nele creem. Nessas palavras todas que existem no contexto bíblico, nós podemos entender que Jesus Cristo, ele se tornou naquele tempo e se torna hoje como o único caminho que pode nos levar, que nós podemos conseguir a salvação. A verdade, além de ser uma verdade, ela é relevada, nos liberta. Quando você ouve a palavra verdadeira, ela te faz ter entendimento que o errado é totalmente errado, porque a verdadeira, ela está ali. Então a verdade Deus já deixou para nós, que a verdade ela liberta, ela ensina, ela modifica a vida do ser humano. A verdade, o mundo quando é tratado com coisas com sinceridade, com verdade, ele vai para frente, porque Jesus Cristo é a verdade. E ele mesmo disse que além de ele ser o caminho, ele é a própria verdade e ele é a própria vida. Nós podemos tirar uma referência aqui. Eu queria pedir para o meu pastor, é bom de tirar as conclusões diretamente, fazer uma participação no culto. Romanos 14, verso 11. Esse é um pequeno trecho que contesta dentro da própria palavra que nós estamos lendo de João 14. João 14, verso 11. Romanos 14, 11. Porque está escrito. Aleluia. Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, que todos os joelhos se dobrarão diante de mim, e de todas as línguas se confessará a Deus. Aleluia. Quando Jesus Cristo fala que ele é o caminho, estão contestando isso aí, né? O que fala em Romanos. Quando Jesus Cristo fala que ele é a própria verdade, contesta Romanos. Quando Jesus Cristo aprova e afirma que ele é a própria vida, essa palavra, você sabe quem falou ela, igreja? Essa palavra, Paulo, o apóstolo Paulo, ele usa como uma citação de exortar os cristãos a não julgar os outros, pois cada um prestará conta diretamente com o próprio Criador, o dono do caminho, o dono da verdade e o dono da própria vida. Esse versículo, ele nos reforça uma ideia